Genilda Sueli Bernardes. Meu nome de partido é Genilda, né? Alguns chamam de do PT, mas na campanha eu usei como Genilda. E sou do Partido dos Trabalhadores, tenho 50 anos de idade, sou casada, tenho 2 filhos. Eu nasci em Alfredo Marcondes, é um município de Presidente Prudente, ao lado de Presidente Prudente. Mas eu fui criada o tempo todo em Presidente Prudente. Sou filha de dona de casa mesmo, meu pai era eletricista, fui criada no interior, estou no meu segundo casamento, fui casada durante 15 anos no meu primeiro casamento, sou atualmente esposa do Rafael Paredes, que também trabalha no governo, também é conhecido de vocês. Sempre fui uma criança muito agitada, de querer participar de um monte de coisa, 1000 brincadeiras. Então, meu primeiro trabalho, por exemplo, eu comecei a vender no interior, não sei se vocês conhecem o interior, mas no interior a gente vendia roupa de porta em porta, o famoso mascate, não tinha muita loja, essas coisas. Então a gente punha roupa nas costas e batia de porta em porta vendendo roupa. Então, aos meus 9 anos eu já fazia isso. Eu fui vendedora, fui empregada doméstica, depois fui vendedora, depois me formei para professora, aí fiz pedagogia, fui dar aula para criança, que é uma das minhas grandes paixões até hoje. O meu primeiro contato com o Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe, da década de 90, 89, 90, direta já, eleição do Lula, toda aquela movimentação no Brasil, isso atraiu muita juventude na época que ansiava por grandes mudanças, né? E eu não era tão jovenzinha assim, mas eu tinha em torno dos meus 20 e poucos anos e gostava, já tinha uma certa descontentamento com o que eu via, né? Embora eu não tivesse a clareza que tenho hoje, que naquele momento era na sede da ditadura, tinha passado por todo aquele processo, o país, mas eu sabia que algo não estava legal. E quando eu vim numa atividade pela universidade em São Paulo, da Direta Já, ali eu me senti, achei minha identidade. E aí voltei para minha cidade e me filiei ao PT desde então. Acho que eu comecei a militar em 89, na eleição do Lula, mas eu me filiei mesmo em 91. No interior também, a dinâmica política é uma dinâmica muito coronelista. Então nós trombamos de frente com o nosso patrão na década de 90. E aí eu acabei liderando a primeira greve de servidores na minha cidade, em Presidente Prudente, na década de 90. E ali nós decidimos fundar o sindicato, que até então, pela Constituição, era ilegal os servidores se organizar em sindicato. Aí eu virei presidente do sindicato, dos servidores, automaticamente, aí você vai adquirindo novas relações políticas. Aí eu virei dirigente da CUT por 5 anos. Foi aí também que a minha história se cruzou um pouco com a história do Almeida. Eu conheci o Almeida, que também era presidente do Sindicato de Servidores Municipais aqui de Guarulhos. Nós nos encontramos num congresso da CUT e resolvemos fundar uma federação, organizar os sindicatos a nível de estado de São Paulo. E aí, automaticamente, fiz parte dessa federação. Depois, militei durante 10, 12 anos no movimento sindical. Quando o Almeida se elegeu vereador aqui, eu fui candidata a vereadora na minha cidade também, em Presidente Prudente. E fiquei como primeira suplente. Não ganhei as eleições, eu prestei concurso aqui, em Guarulhos, passei no concurso e vim pra cá. Aí, praticamente, eu interrompi a minha carreira política da minha cidade e vim pra cá na condição de juntar minha família mesmo, porque eu já tinha meu esposo trabalhando aqui em Guarulhos, a família estava dividida, então essas foram as razões pelo qual eu vim parar em Guarulhos. E aí as coisas também aqui naturalmente foram acontecendo, né? Eu fui para educação, porque é meu cargo de origem de concursado, eu fui para educação. Na educação, a Eneide, na época, era a secretária, me chamou para ajudar a organizar um movimento de alfabetização de jovens e adultos, participei um pouco com ela. Depois eu fui para o esporte, porque uma das minhas paixões é a política pública, até porque por ter sido dirigente sindical, a gente sempre questionava o patrão e a prefeitura e, portanto, tinha sempre alguns sonhos, né? Dizia, se eu fosse prefeito ou se eu fosse patrão, eu faria isso. Depois eu fui para o trabalho. A Maria Helena era secretária do trabalho, me convidou para eu poder ajudar a consolidar e a construir a política de qualificação profissional. Fiquei lá durante 5 anos e saí de lá quando o Almeida foi eleito prefeito, que ele me chamou para que eu ficasse como coordenadora do Fundo Social. A campanha foi muito difícil, teve muitos desafios, muitos.
primeiro, a quantidade de candidatos, né? Esse foi o primeiro desafio, a primeira dificuldade de todo pré-candidato. Esse foi um grande desafio, nós tivemos muitos candidatos. Segundo desafio é o fato de eu não ser conhecida na cidade. Foi um grande desafio para a minha campanha. Eu era conhecida muito no meu segmento, no meu trabalho, com as pessoas que eram beneficiárias, usuários do trabalho. Mas isso, naturalmente, não traduz em votos. Você sabe que não é assim. O fato de você beneficiar 55 mil famílias do Bolsa Família não quer dizer que eu vá ter... Todas elas vão votar na gente. Não, a relação não é direta assim. Segundo, dificuldades... Já falei, de ter tido muitos candidatos. Então você chegava em cada comunidade que você pudesse trabalhar, você tinha que confrontar naquela comunidade com mais 50, 60 adversários. Isso foi um desafio muito grande. A questão econômica, né? Fazer uma campanha hoje em dia é muito difícil. Apesar de todo mundo não gostar de abrir o debate do financiamento público de campanha, mas para um candidato que está começando, que é a sua primeira eleição, é uma campanha muito difícil de você fazer. Então, a gente teve muita ajuda de todo mundo, do meu partido, né, uma coisa que a gente se preparou para isso, portanto a gente foi se organizando para trabalhar na campanha. Os nossos apoiadores todos se envolveram demais, isso ajudou muito, barateou muito a campanha, mas concorrer na campanha não foi uma coisa fácil. O meu mandato ele não vai ser exclusivo para trabalhar a questão social, mas ele vai trabalhar bastante isso. Então eu quero representar essas comunidades, eu quero botar meu mandato à disposição para isso. O que eu entendo hoje que são as maiores necessidades desse povo? Primeiro, o direito à terra. Né? Boa parte deles estão morando em terrenos de ocupação, com moradias irregulares. Então esse é um trabalho que eu quero participar bastante dessas discussões da regularização fundiária urbana. É um debate que eu quero travar bastante na Câmara e quero construir bastante coisas nesse sentido, algumas regras nesse sentido. Então, mobilidade urbana, a questão urbana, desenvolvimento das regiões, e isso envolve moradia, asfalto, esgoto, as condições mínimas de vida. Os poderes constituídos, se eles fossem para ser os mesmos poderes, não precisavam ser poderes constituídos de forma diferente. Então, assim, o executivo tem o seu papel, né, de traçar as políticas públicas, de executar. A Câmara tem seu papel, né? Eu acho que ela também tem que reconhecer que ela também tem um papel auxiliar. Ela também auxilia na elaboração de políticas públicas, ela também tem um papel fundamental de auxílio ao próprio governo, de apontar caminhos, saídas para problemas urbanos, problemas que a gente vive na cidade. E o papel de fiscalizar. Né? Qual é a linha que eu pretendo adotar? É uma linha de cumprir o meu papel. Agora, todo mundo sabe que eu sou do partido do prefeito, eu tenho uma relação particular de amizade com o prefeito, tem uma relação política com o prefeito, pertenço ao grupo político do prefeito. Então, não adianta eu fazer discurso demagógico e dizer, olha, eu vou... porque também vocês vão me conhecer ao longo dos 4 anos, não faz parte do meu perfil dizer aquilo que eu não penso de verdade. E nem mesmo que isso não seja ao agrado de quem quer ouvir. Mas eu tenho um compromisso comigo mesmo, com a verdade e com as minhas crenças. Então, assim, eu defendo esse projeto do prefeito Almeida. O projeto que está hoje no Partido dos Trabalhadores na cidade é um projeto que eu defendo, que eu faço parte dele, me elegi vereadora por esse partido e quero ajudar a construir esse projeto. Quero, na Câmara, poder contribuir com o Poder Executivo na elaboração de projetos, abrir o debate da cidade, buscar caminhos e soluções para problemas crônicos e grandes. Quero, de fato, contribuir com o meu mandato para o Executivo melhorar as suas políticas públicas. Isso também vai me levar ao papel de fiscalizar. E aquilo que eu perceber que também não é correto, que não está legal, é a ele que eu vou me dirigir, é a ele que eu quero resolver. A minha posição vai ser muito clara e ele também sabe disso, ele já me conhece também o suficiente para saber que a minha posição eu honro ela. Olha, o povo pode esperar várias coisas. Primeiro, o cumprimento das minhas promessas que eu fiz aos meus eleitores, as comunidades que eu visitei, o compromisso que eu assumi com elas, eu vou cumprir. Né? Que são exatamente isso, de promover esses bairros
a discussão, trazer eles, tirar eles da visibilidade, trazer a discussão para eles e levar melhorias para esses bairros. Quero colocar o meu mandato para discutir a cidade, independente de cor, raça, credo ou questão econômica. Eu quero discutir a cidade que envolva todos os cidadãos guarulhenses. Quero ajudar essa cidade a se desenvolver cada vez mais. E quero também dizer que o meu mandato está de portas abertas. Não é um mandato voltado só para quem me elegeu. Um mandato voltado para a cidade.